O Direto da Redação está ao vivo, diretamente da 13ª Feira dos Municípios de Alagoas, um evento promovido pela AMA. Neste novo episódio, estaremos aqui ao meu lado o prefeito Júnior Menezes, de União dos Palmares. Quero inicialmente agradecer pela presença e também já falar com o público, né? O Direto da Redação em 2026 vem com essa nova cara, então quero me apresentar também. Eu sou o jornalista Felipe Pimentel e levarei o Direto da Redação durante toda essa temporada de 2026. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde novamente, prefeito. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Para mim é um prazer ser recebido pelo Agora Alagoas, aqui no Centro de Convenções, nessa 13ª Feira dos Municípios, que eu acho que é muito importante, né? A gente participar como prefeito, como gestor, para que a gente possa realmente fomentar a economia do estado e da nossa cidade. É claro, e quais as expectativas para o evento? Imagino que o stand aqui da cidade deve estar muito bonito, muito organizado. O que é que tem aqui para quem vem ver a feira de União dos Palmares? O stand, a gente conseguiu adquirir 2 stands para participar da Feira do Município, onde eu parabenizo o presidente Marcelo Beltrão, que tem feito uma grande gestão à frente da AMA, né, a Associação dos Municípios Alagoanos, não só dando sustentação aos prefeitos do estado de Alagoas, mas como também inovando a sua administração. E aqui no Centro de Convenções nós adquirimos, como eu já falei, 2 estandes, estamos terminando de montar os estandes, trouxemos vários artesãos, trouxemos a história de União dos Palmares, que é a história de Zumbi, de um grande guerreiro, de Jorge de Lima, de Maria Mariá. E então a gente está aqui no Centro de Convenções representando toda a história e dando oportunidade para os nossos artesãos ser mais conhecido, não só no estado de Alagoas, mas no Brasil inteiro, porque uma feira como essa aqui, a gente sabe da importância dessa divulgação, da economia do estado de Alagoas e do município de União dos Palmares, porque não só os alagoanos estão aqui, mas a gente sabe que é um período de muito turista no estado de Alagoas e com certeza os turistas também de vários estados, de vários países estão aqui em Alagoas e vai visitar a feira aqui do município para que a gente possa realmente alavancar a economia do estado de Alagoas e principalmente da nossa cidade. Prefeito, o senhor falou de gestão, então quero falar um pouquinho da gestão em União dos Palmares. Em 2025, diversas pesquisas de aprovação colocaram o senhor como um dos prefeitos mais bem avaliados de Alagoas. Como é que o senhor avalia a sua própria gestão e o porquê essa grande avaliação, essa boa avaliação em União dos Palmares? Mas é o que eu sempre digo, fazer gestão pública não é fácil, é complicado e principalmente numa cidade como nós, temos mais de 60 mil habitantes, sobrevivemos do FPM, do CMS e de algumas arrecadações locais, mas a gente precisa ter os pés no chão, a gente precisa ter planejamento. E quando tem um planejamento, principalmente um planejamento financeiro, as coisas andam. Hoje a gente, graças a Deus, tivemos o reconhecimento da população palmarina em ser um dos melhores prefeitos do estado de Alagoas, mas isso não me engrandece em momento algum, isso me dá mais responsabilidade, me dá mais força e energia para que a gente possa cuidar da cidade cada vez mais, principalmente aqueles que mais precisam, porque fazer gestão pública, ser prefeito não é apenas um método, eu acho que é uma missão dada pela população e por Deus. Então, quando a gente tem pessoas certas, onde eu parabenizo todos os meus secretariados, né, que eu sozinho não faria nada se não tivesse eles. A Câmara de Vereadores, os 15 vereadores de União acompanham a gestão. Então é isso, é fazer gestão com responsabilidade, com planejamento, com respeito e principalmente com amor, né, que a gente sabe, se a gente fizer uma gestão com amor, com dedicação, as coisas dão certo. Por isso que a União está aí, graças a Deus, sendo visto como uma das grandes gestões, não só pela população, não só pela região, mas pelo estado de Alagoas no geral. É claro. E 2026 já começou, é um ano eleitoral, então as coisas acabam ficando mais curtas para as gestões também. Mas quais são as principais prioridades para a cidade de União dos Palmares nesse ano de 2026? Eu acho que todos os setores temos que ter prioridade, né? Porque um puxa o outro, né? A saúde, a infraestrutura, se tiver a cidade calçada, organizada, a saúde pública. Então a gente, nesse ano de 2026, já planejamos ele em 2025, né? Fizemos planejamento para 2026. Estamos, se Deus quiser, esse ano de 2026, calçar várias ruas em União dos Palmares, fazer um matadouro que tem 15 anos que União não tem um matadouro público e a gente sofre muito, não só eu como gestor,
mas principalmente os nossos marchantes, as pessoas que vivem do comércio de carne. E a gente tem esse propósito desse ano, construir o matadouro, escolas públicas, postos de saúde e várias outras ações, que eu acho que é isso que nós precisamos fazer, porque eu sempre digo nas minhas falas que a política ela é passageira, mas a cidade fica, e nós precisamos fazer política pública durante todo o nosso mandato, porque a política partidária a gente vai fazer no momento certo. Então esse 2026 não tenho dúvida que vai ser muito melhor do que o 2025, apesar de ser um ano eleitoral, que logo a gente vai ter que estar envolvido na eleição de 2026, mas com um bem maior para a União dos Palmares. A gente tem um compromisso com os deputados, com os senadores, com o governador Paulo, para que a gente possa fazer uma grande eleição, para que a gente possa sair vitoriosos, né, porque a gente sabe que o gestor, e principalmente uma cidade como a União dos Palmares, precisa do apoio dessa turma para que a gente possa seguir em frente, tocando a nossa cidade para frente. É claro, e já que estamos no assunto eleições, a aprovação do senhor em União dos Palmares, uma cidade gigante de Alagoas, não teve nenhum tipo de charme assim para cima do senhor, de querer que o senhor saia a algum cargo parlamentar ou até de executivo esse ano? Não, graças a Deus eu fui eleito com mais de 23 mil votos, o prefeito com a maior votação da história de União dos Palmares. Então a gente está no cargo, irei ficar até o final do cargo, tem a reeleição, se for o caso, a gente vai discutir isso mais na frente. Mas no ano de 2026 a gente não tem pretensões nenhuma de exercer ou de ir à luta nessa eleição, porque a gente já tem um compromisso político com as pessoas que ajudam a União dos Palmares, e a gente precisa ter essa gratidão e respeitar o espaço de cada um. Então, essa pretensão de sair candidato a algum cargo no estado de Alagoas, isso aí não passa pela minha cabeça, até porque a gente está no rumo certo, está traçando os rumos melhores para a União dos Palmares, a gente precisa dar continuidade nesse trabalho todinho. Claro, prefeito, ainda no assunto eleições, esse ano Alagoas vive uma polarização de dois lados. Como é que o senhor enxerga isso também, de que tem dois lados brigando pela cadeira de governador, por exemplo? Como é que o senhor enxerga? Isso é benéfico para a política? É benéfico para Alagoas? Como é que o senhor enxerga? A gente sabe que existe os pré-candidatos a governo de estado. Eu sou do MDB, né? Eu não sou do partido MDB há muito tempo, fui eleito pelo MDB. Eu tenho o meu candidato, que é o governador, ex-governador, ministro hoje do transporte, que é o Renan Filho. Eu acredito que torço pela união de ambas as classes, porque a gente precisa unir as classes políticas para desenvolver melhor o estado de Alagoas, os municípios, que é o que mais sofre, né, que é lá na ponta, é a gente que está ao dia a dia lá com a nossa população fazendo políticas públicas. Mas eu acredito que nos meados desses meses que vem por vir, a gente possa ter uma união da classe política para o melhor. Eu torço por isso, torço que tenha essa união para que a gente possa ver o nosso estado. Às vezes tem pessoas que torcem que tenha o azul e o vermelho, mas eu torço que tenha essa união para que a gente possa, o estado da gente crescer cada dia, né? Porque quando há uma competição, seja ela qual for, quem mais sofre é aqueles que mais precisam. E quando existe uma união no âmbito político, que é muito difícil, a gente sabe que cada um escolhe o seu lado, mas havendo a união, quem tem que ganhar e quem ganha é o estado de Alagoas, principalmente a gente que somos prefeitos. É claro, e voltando agora a falar um pouquinho sobre União dos Palmares, nós estamos ao vivo no YouTube nesse momento e nosso YouTube é um canhão, né? A gente transmite para todo o Brasil. Então, aquele turista ou aquela pessoa que vem de fora, o que é que ela vai achar quando chegar em União dos Palmares hoje? A União, a gente tem dado um suporte muito grande. A gente tem lá uma fábrica sem chaminé, né? Eu sempre digo isso, a gente tem lá a Serra da Barriga, que é um tesouro que é nosso, tem uns pertencimentos de Zumbi dos Palmares. A gente está fazendo esse trabalho junto às agências de turismo, junto a restaurantes, junto com o governador Paulo Dantas, a secretária de turismo, tanto nossa como aqui do estado, de cultura, de todos, para que a gente possa levar esse turista à União dos Palmares, porque a gente sabe que o turista que vem ao estado de Alagoas, ele vem com a cabeça de ir à praia, né? O turista praiano, mas a gente tem riquezas bonitas em União dos Palmares. Nós temos a história de Zumbi, de Dandara, a história de Maria Mariá, de Jorge de Lima, que era palmarino. Então a gente tem cachoeiras, tem restaurantes muitos bem atrativos. Então a gente precisa realmente pegar o turista, fazer com que ele suba a Serra de União dos Palmares, suba a Serra da Barriga e termine o dia em União dos Palmares.
porque se a gente conseguir fazer tudo isso, a gente vai ter uma economia muito melhor em União dos Palmares. Quem ganha com isso é a população, principalmente os nossos comerciantes. Você tem ideia, eu fiz agora no último dia 20 de novembro o primeiro Festival da Negritude. Né? Tivemos 2 noites lá, o primeiro Festival da Negritude, e a cidade ficou com 99% da hotelaria lotada em União dos Palmares. Isso, quando a gente às vezes faz uma festa, faz um evento como esse, não é gasto, é investimento. Mas, claro, a gente só pode fazer uma festa quando a gente tem condições de executar e que não prejudique a gestão pública, não prejudique os serviços públicos. Então, acho que a gente tem que fomentar mesmo o turismo, tentar trazer o turista que vem aqui para Maceió, tirar um pouco ele da praia, da rota da praia, de shopping, de parque de diversões, da orla daqui de Maceió, que é muito bonita, e tentar levar ele para a nossa cidade. Porque se a gente levar esse turista para lá, ele vai se encantar. Porque União é uma cidade de homens e de mulheres que gostam da sua história, e a gente está tentando fazer isso. Você tem ideia, a Serra da Barriga, antes de ser asfaltada, ela tinha uma visitação de 3, 4 mil pessoas. Hoje ela tem mais de 20 mil pessoas visitando a Serra da Barriga. Então a gente precisa que o turista vá à Serra da Barriga e volte para a União dos Palmares. Fique na cidade, gaste o seu recurso também lá em União dos Palmares, para que a gente possa fomentar a economia palmarina. Mas ninguém consegue fazer isso do dia para a noite. Isso é um trabalho a longo prazo, mas graças a Deus a União já está na rota turística. A União, se você for no aeroporto Zumbi dos Palmares, você já vê identificações da nossa cidade. Se você vê o transporte até alternativo de União, todos os ônibus têm a história de União dos Palmares no vidro traseiro dos ônibus. Então a gente está aos poucos vestindo a camisa do turismo, fazendo com que essa indústria sem chaminé ela realmente possa ser respeitada. Porque às vezes eu digo que muitos queriam ter uma serra dessa no seu estado. Mas a serra é nossa, o pertencimento é nosso, a história é nossa, é uma história verdadeira, e a gente precisa fazer com que o turista alagoano ele possa ir na serra, visitar a nossa cidade e visitar a história, conhecer a história de Zumbi, de Jorge de Lima, de Maria Mariá. Com certeza, eu estou aqui com o prefeito de União dos Palmares, Júnior Menezes, e só para reforçar, você que nos acompanha no YouTube, deixa aquele like, se inscreve, que hoje é só o primeiro dia da 13ª Feira dos Municípios de Alagoas, aqui um evento promovido pela AMA. Prefeito, vou convidar o senhor mais uma vez para fazer o convite, não só para vir até aqui a feira, conhecer o estande de União dos Palmares, mas para que as pessoas vão conhecer a União dos Palmares pessoalmente, subir a serra e aproveitar toda a cidade. Não tenho dúvida disso. Eu agradeço a oportunidade agora Alagoas, né, por ter deixado a gente divulgar um pouco da história de União dos Palmares, que vem a partir das 17 horas, que é a abertura da Feira do Município, a 13ª Feira do Município, né, onde eu volto a parabenizar o presidente Marcelo por toda essa organização, que venham visitar o estande de União dos Palmares, mas não só o de União dos Palmares, de todos os municípios que aqui participam. Tem vários estandes aí, tem várias histórias do estado de Alagoas plantada nos estandes das cidades que aqui estão participando desse evento. Eu não tenho dúvida, venha conhecer a história do estado de Alagoas, não é apenas de União dos Palmares, é do estado de Alagoas, porque se a gente divulga o nosso estado, quem ganha é a população alagoana. Então, venha conhecer e não deixe de passar no estande da cidade de União dos Palmares para que você possa ver as peças artesanais dos nossos artesãos que lá residem e que faz com muito carinho para você, turista, levar para a sua cidade, para o seu estado e para dentro da sua casa. Certo, obrigado, prefeito. Só para reforçar, então, a partir das 17 horas, abertura oficial dos estandes. Esperamos aqui também, o nosso direto da redação está acontecendo aqui, diretamente da feira, então você que vem também passar nos estandes, pode passar aqui, conhecer a equipe do Agora Alagoas que estamos aqui. E, é claro, agradeço, prefeito, tenha uma boa tarde, esse resto de noite, um início de noite, e que seja lotado esse estande de União dos Palmares. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço ao Agora Alagoas, e não tenho dúvida que não só o estande de União dos Palmares vai estar lotado, como os demais estandes do município e a feira dos municípios aqui no Centro de Convenções no dia de hoje. Esse foi o Direto da Redação com o Felipe Pimentel, um oferecimento de VC Telecom.